Semana passada viralizou um vídeo nas redes sociais de uma moça falando de um óleo essencial que fazia muito bem para a saúde, que ela usava esse óleo essencial, que fazia bem para os dentes e tudo mais. Eu não fui muito a fundo nesse assunto, mas me chamou a atenção o final do vídeo dela, onde ela disse que o flúor, que é aquela substância que nós encontramos na água, na pasta de dente, nos enxaguantes bucais, ele calcifica a glândula pineal. E essa glândula, segundo ela, seria o contato direto, a linha de conexão com o Criador. Quem sabe a gente olha o vídeo juntos? Obviamente eu vou censurar o rosto da moça, porque a intenção aqui não é expor ninguém, mas simplesmente tratar do assunto com seriedade. E para que nós possamos entender exatamente o que ela estava dizendo, é interessante nós vermos o que ela disse e assim depois nós refletirmos sobre todo o ensinamento que está por trás daquilo. Bora pro vídeo. Os meus dentes ficam limpos com muito mais tempo. Eu não acordo com bafo de leão, igual geralmente a gente acorda quando fica passando a pasta de dente. E eu tenho um hálito muito bom porque eu substituí o frescor da pasta de dente por um óleo essencial de hortelã que eu pingo na língua. Então, tá tudo certo. Agora, um motivo muito importante é porque o flúor, ele calcifica a sua glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem bem lá no centro da cabeça e que ela é responsável pela sua conexão ao Criador. Então, se você, que às vezes vai para a igreja ou vê alguma coisa assim de Deus e não consegue se concentrar muito, pode ser que sua glândula esteja calcificada. E aí? O que você achou do vídeo? Concorda com a moça? Discorda? Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. Olá, eu sou o pastor Lucas Prano, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. Depois de ver a repercussão do vídeo, de assistir ele algumas vezes, de tentar me inteirar a respeito do que aquela moça estava dizendo naquele vídeo, eu fui até a internet para entender um pouco dessa teoria a respeito da glândula pineal e o flúor. E eu vi que essa é uma crença não só daquela moça, muito pelo contrário, é um ensinamento muito comum que é propagado por aí. E para minha surpresa, por realmente não imaginar que esse assunto era debatido, discutido por aí, eu descobri que existem vários sites que tratam com seriedade desse assunto a respeito da glândula pineal como sendo uma porta de conexão ou como uma antena de conexão com o Criador. Inclusive tem outros vídeos na internet, aqui no YouTube, que você pode pesquisar sobre esse assunto. Começando pelo começo, nós precisamos entender o que é essa glândula pineal. Apesar de esse não ser um canal de biologia e eu conhecer pouquíssimo a respeito de biologia, de maneira bastante resumida, nós podemos dizer que a glândula pineal é uma glândula endócrina, ou seja, ela produz hormônios para o corpo, que são distribuídos por diversas partes do corpo. Ela fica localizada bem no centro do cérebro, mede em média 5 a 8 milímetros e pesa mais ou menos 150 miligramas. Na rápida pesquisa que eu fiz, eu vi que existem poucas coisas a respeito dessa glândula, pouca certeza a respeito dela, pouca certeza a respeito da função dela no corpo, mas o que se pode dizer é que ela é responsável por contribuir principalmente para vários ciclos que são considerados vitais, fundamentais para o funcionamento do corpo, como o ciclo do sono, por exemplo, entre outras coisas. Bom, a explicação biológica termina por aqui. Por que eu digo isso? Porque é justamente pela falta de um conhecimento profundo a respeito dessa função da glândula pineal no corpo humano que surgiram diversas explicações e teorias a respeito dela. Por exemplo, um filósofo muito conhecido, chamado René Descartes, ele defendia uma tese de que a glândula pineal seria como se fosse o local onde é armazenada a alma do ser humano. Ele chamava a glândula pineal de morada da alma. Se você olhar um pouquinho na internet também, fazer uma pesquisa rápida, verá que em outras culturas, especialmente nas culturas orientais, acredita-se que a glândula pineal seja como um terceiro olho atrofiado no ser humano, que, se for bem treinado, com técnicas de meditação e yoga, a pessoa pode criar uma capacidade de sentir ou perceber uma realidade transcendental, ou um contato com o divino, vamos dizer assim. E como é que o flúor entra nessa história? Para os espiritualistas que defendem que a glândula pineal é uma espécie de antena que conecta o ser humano ao Criador, o flúor é uma substância que atrofia, que calcifica a glândula pineal. Isso porque no final dos anos 90, uma cientista fez um estudo e chegou à conclusão dos diversos malefícios que o flúor pode causar à glândula pineal, pode danificar ela. E como o flúor está presente especialmente na água, no enxaguante bucal, na pasta de dente, alguns alimentos, enfim, esses espiritualistas afirmam que o flúor tem o objetivo de enfraquecer a glândula, diminuindo assim a capacidade de contato com o transcendente, ou com o Criador, no caso, que é o objeto de análise do vídeo,
da moça. Teve um site que eu pesquisei que me chamou muita atenção, que o autor disse assim que na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas e os russos usavam flúor nos campos de concentração para deixar as pessoas mais dóceis e menos inteligentes, para usar uma palavra mais tranquila nesse caso. Então, resumindo, muitas pessoas, não são poucas, acreditam que o uso do flúor, seja na pasta de dente, no enxaguante bucal, na própria água que nós bebemos, alguns alimentos, seja onde o flúor seja utilizado, muitas pessoas acreditam que essa é uma tentativa de grandes empresas e grandes governos de quererem diminuir a capacidade do seu cérebro e diminuir a sua capacidade com aquilo que é espiritual, ou diminuir a sua proximidade com um ser espiritual, um ser transcendental. O que você acha disso? Bom, eu particularmente me impressionei muito com essas informações que eu colhi rapidamente na internet. E talvez eu não tenha o conhecimento profundo, detalhado desse assunto para debater detalhes, nuances a respeito dessa teoria. Mas só com essa visão geral já é possível ter uma ideia bem interessante para nós podermos discutir essa questão com seriedade e tratarmos esse assunto como ele deve ser tratado também. Pessoal, uma pausinha no vídeo, porque enquanto eu estava editando o vídeo, eu recebi agora no meu WhatsApp uma mensagem de que aqueles termômetros infravermelhos que estão sendo utilizados aí nas portas das lojas, dos supermercados, quem anda de ônibus tem que passar por aquela medição de febre antes de entrar em locais mais públicos, né, com mais aglomeração de pessoas para evitar aí com relação ao vírus. Esses termômetros infravermelhos estariam afetando diretamente a glândula pineal e os olhos. Mas eu pesquisei na internet e já saiu notícias, recentemente inclusive, nos últimos dias, de que essa é uma notícia falsa. Então, aqueles termômetros infravermelhos não afetam diretamente a glândula pineal, tá bom? Voltando pro vídeo. De que forma você acha que nós nos aproximamos ou temos um relacionamento com Deus? Será que existe algum dispositivo, alguma parte do nosso corpo que nós possamos treinar para que nós possamos ficar melhores em nos comunicar com Deus? Será que existe alguma técnica que nós podemos colocar em prática que faça com que nós possamos nos aproximar de Deus? O ponto é, o que a Escritura fala sobre isso? E aqui fica estabelecida uma questão muito importante. É um erro muito grande dizer que existe alguma parte do nosso corpo ou algum dispositivo interno em nós que faça com que nós possamos nos aproximar de Deus ou termos um relacionamento, um contato com Ele. E isso se dá pelo fato de que nós somos pecadores. O profeta Jeremias, por exemplo, ele escreve palavras fortes a respeito de como é o coração humano. Olha o que ele diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Também o próprio Jesus. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho de Marcos. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Portanto, que fique claro e estabelecido, não existe nenhum dispositivo, nenhuma força interior, nenhuma parte do nosso corpo que possa ser treinada ou melhorada por mais esforços que nós pensamos que estamos fazendo. Nada do que fazemos é suficiente para nos aproximarmos de Deus. Porque nada, nem o nosso coração, nem a glândula pineal, nem nada do que nós podemos pensar que fazemos pode melhorar a nossa situação diante de Deus ou pode fazer com que nós nos aproximamos dele. Se nós olharmos, por exemplo, a abordagem do importante teólogo luterano Adolf Köberle, ele destaca que naturalmente o ser humano busca Deus ou tenta contato com Deus de três formas: através do moralismo, do racionalismo e do misticismo. De maneira bem breve, nós vamos falar um pouco sobre essas três formas. O moralismo busca alcançar o favor de Deus ou os caminhos de Deus ou contato junto com Deus a partir da perfeição moral. O que significa isso? Significa que a pessoa, a partir do moralismo, busca o contato, o acesso a Deus através dos seus próprios esforços. Esforços estes de sempre escolher o que é certo e sempre evitar as ações erradas ou as escolhas erradas da vida. Ou seja, é como se as nossas obras, aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós deixamos de fazer, pudesse melhorar a nossa situação diante de Deus. É
claro que o desejo de querer ser bom e perfeito nas escolhas e nas ações é sim um desejo louvável, mas não é por ser louvável que ele é possível de ser alcançado. Esse é um desejo impossível de alcançar pelo ser humano. E a prova disso são os versículos que nós lemos agora há pouco. De dentro do coração humano não pode vir nada de bom, somente os desejos e as ações maldosas. Essa questão do moralismo está muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, muitos cristãos pensam que as pessoas boas é que vão para o céu e as pessoas ruins é que vão para o inferno. As pessoas boas são aquelas que evitam certos tipos de pecado, evitam fazer certos tipos de coisa, e isso faz com que elas possam ser consideradas ou tornadas melhores, entre aspas. No Novo Testamento, Jesus lidou com esse tipo de crença, especialmente quando ele era confrontado pelos fariseus. Os fariseus tinham certos tipos de comida que eles podiam comer, que eles não podiam comer, certos dias da semana que eles tinham que guardar, e por fazer isso, eles se sentiam melhores do que os outros. Como se Deus fosse considerar eles melhores por eles estarem fazendo aquilo. A segunda forma que Keber destaca que o ser humano naturalmente busca o contato com Deus é pelo racionalismo. O racionalismo nada mais é do que a incessante busca pelo entendimento e conhecimento a respeito de Deus e das coisas de Deus. É a busca incessante por entender todas as verdades espirituais. É claro que o conhecimento é algo importante e ele deve ser sempre encorajado. Entretanto, o racionalismo como um caminho espiritual, como um caminho até Deus, este sim é perigoso, porque ele pode causar confusão entre sabedoria humana e revelação de Deus. E essa confusão é muito perigosa. É a mesma coisa que entrar numa rua sem saída. Nós jamais teremos as respostas exatas sobre muitas questões em aberto na Escritura, pelo simples fato de que Deus não quis revelar estas respostas exatas sobre todas as questões em aberto. O problema é que o racionalismo pode levar à arrogância e o não entendimento das diversas coisas que não são explicáveis na Escritura podem levar até mesmo à descrença, o que é ainda pior. O terceiro modo que o ser humano tenta alcançar os caminhos de Deus, segundo Keberle, é o misticismo. Essa nada mais é do que uma busca, um acesso a Deus através de uma experiência interna no ser humano. No misticismo há um incentivo a que o ser humano deixe esse mundo de lado e passe a ter diversas experiências internas com um ser transcendental através de suas próprias forças interiores. E através disso, ele está provando para si mesmo que ele tem poder dentro de si. E as técnicas para isso são as mais variadas, desde a autonegação até técnicas avançadas de meditação que prometem fazer com que você encontre uma força interior maior dentro de você. Em todas as variantes dentro do misticismo, você precisa buscar a força que existe dentro de você. Você vai treinar esta força e assim você terá acesso a Deus, ou você será mais forte ou mais capaz de fazer o que você quiser. Esse tipo de ensinamento é bastante comum na Nova Era, na autoajuda, no hinduísmo e em tantas outras vertentes deste perigoso misticismo que está espalhado por aí. É praticamente uma experiência de fazer com que a pessoa se torne Deus, porque há uma constante busca por essa força interior, esse Deus interior que o misticismo diz que o ser humano possui. Se você olhar para o vídeo da moça que nós reagimos lá no início deste vídeo e você entendeu a teoria a respeito da glândula pineal, você vai perceber que tudo aquilo se encaixa perfeitamente aqui. Porque você precisa treinar a sua glândula pineal, você precisa evitar substâncias que possam atrofiar ou calcificar ela, e assim o seu contato com o Criador ficará melhor. Entretanto, repito, por mais esforços que nós possamos fazer, por mais esforços que nós queiramos fazer, seja de guardar a lei, seja de treinar alguma parte do corpo, ou coração, ou alguma glândula, nada do que nós tenhamos em nós pode nos aproximar de Deus. Não há uma força interior dentro do ser humano, não há um Deus interior que te torne melhor ou que te aproxime do Criador. Então, como é feito nosso contato com Deus? Qual é ou quais são o caminho ou os caminhos que levam até Deus, que levam até um relacionamento com Deus? E essa é uma daquelas perguntas que só pode ter uma resposta, pois só existe um caminho até o Pai: Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Mas como isso acontece? Se nós olharmos para a Escritura, nós veremos que Deus não é um Deus passivo, que está lá em cima, enxergando as coisas acontecendo aqui embaixo,
com indiferença. Não, muito pelo contrário. Deus está ativo e age diretamente nesse relacionamento que existe entre Ele e nós. Porque a Bíblia nos mostra que não é sobre como nós subimos até Deus, não é sobre como nós nos conectamos com Ele, não é sobre como nós subimos até Deus, mas é sobre como Deus desce até nós. Por isso, para nos libertar dessa condição pecaminosa de afastamento total de Deus, o próprio Deus se fez carne. Jesus, o Deus homem, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que veio morar aqui na terra, junto conosco, no meio de nós. E aqui, Jesus fez o que nós não conseguimos fazer. Ele foi perfeito. E mais do que isso, Ele tomou sobre si todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Pegou os pecados do mundo inteiro, de todas as pessoas, em todas as eras, em todas as partes, e levou para a cruz. E pagando estes pecados com a sua morte. Os caminhos de Deus são completamente diferentes dos nossos. Por isso nós não conseguimos entender Deus. O próprio apóstolo Paulo escreve isso. Lá em 1 Coríntios ele diz que certamente a palavra da cruz é loucura, porque ela vai na contramão. É completamente diferente de todos os sistemas religiosos e crenças humanos que estão espalhados pelo mundo. Eu repito, não é sobre como nós subimos até Deus. Não é sobre como nós treinamos uma parte do corpo para termos contato com Deus. É sobre Deus vindo até nós através de Jesus Cristo. E esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não nos convida a sermos melhores com base em regras morais, como se nós tivéssemos que cumprir uma cartilha para só depois Deus começar a nos amar. Não. O Evangelho anuncia uma mensagem de um Deus que vem buscar o perdido. O Evangelho anuncia a mensagem do Deus que envia o seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O Evangelho de Cristo não sobrecarrega, ele simplesmente oferece descanso na palavra de Jesus e em tudo aquilo que ele fez por nós. Veja o que Martinho Lutero escreveu na explicação dos 10 mandamentos no Catecismo Maior. A única fonte de consolo e segurança deve ser Cristo. A pessoa não deve se deixar afastar dele, mas apostar exclusivamente nele, colocando em segundo plano tudo o que há sobre a terra. Por isso eu concluo dizendo que a nossa conexão com Deus não está no nosso cérebro ou no nosso coração. Não, a nossa conexão com Deus, o nosso caminho até o Pai, é através de Jesus Cristo. Porque como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os conteúdos que estão sendo lançados aqui. Quiser deixar o seu comentário, o que você achou desse vídeo, concorda, discorda, vamos ter uma boa discussão aqui nos comentários. E eu tenho uma novidade para dizer para vocês. Agora o canal Instante com a Palavra também está no Spotify. Então se você quiser ouvir os vídeos, apenas ouvir e não enxergar obviamente, acesse lá no Spotify, procure Instante com a Palavra, que estará lá o canal, você pode seguir, já tem um podcast postado. Durante essa semana eu estarei postando mais conteúdos também no Spotify. Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!